Vamos lá, vou começar. Vai começar. Ok, já está passando, já estamos começando. Boa tarde, pessoal. A gente está começando agora a segunda parte do nosso encontro, do nosso dia de hoje. A gente vai começar com a sala de comunicações. Esse é um momento que eu acho assim, muito importante do nosso encontro, que é o momento que a gente dá a oportunidade exatamente para se apresentar aquela pesquisa que de repente a gente está fazendo. E é muito importante para o pesquisador, é muito importante para a gente também, até para estimular para outros virem também a desenvolver também trabalhos, né? Então, isso é muito importante. Eu agradeço assim, imensamente a Angélica, a Carolina, ao Gustavo, pela oportunidade que eles estão nos dando de somar com o trabalho deles aqui nesse encontro. E a gente vai fazer assim, a gente vai fazer a apresentação dos três, cada um vai fazer a sua apresentação, e no final a gente vai, então, abrir para as perguntas, para alguma consideração, alguma observação. Então, eu quero que vocês também, assim, todos que estão assistindo, que fiquem, assim, bem à vontade para poder perguntar. Dentro das possibilidades, assim como qualquer conferencista. Se a pergunta, de repente, exceder exatamente aquilo que o pesquisador está fazendo, é possível que a gente guarde a pergunta para uma outra oportunidade, mas é sempre bom somar os conhecimentos. No meio da palestra, eu vou divulgar pelo Face o formulário para se fazer a presença. Então, vocês fiquem ligados que a gente vai, então, durante a apresentação, a gente vai fazer isso, tá bom? E a primeira pessoa que vai apresentar vou seguir lá a ordem que eu coloquei no cartaz. A primeira pessoa que vai apresentar é a Angélica Lima Dutra. A Angélica já é assim conhecida nossa, que ela tem sempre um trabalho interessante para apresentar, e ela sempre traz uma pesquisa sempre muito bem feita, organizada, e é assim, uma honra muito grande. Tive a honra de dar uma matéria eletiva para ela. É uma pessoa que tem uma experiência de vida muito bonita e também tem uma formação bem bacana. Ela agora está terminando o grego lá na UERJ, mas ela já é formada, e é assim, um prazer imenso ter a Angélica aqui com a gente. Angélica, eu vou botar a sua apresentação. E aí é com você. Vamos lá. Espera aí. Opa! Vou sair, você entra. Boa tarde. Sou a Angélica, como a professora Isabel já falou. E o trabalho que eu vou apresentar, o título dele é O Processo Cognitivo Discursivo de Construção de Sentido em charges e tiras de humor com temática bíblica. Acho que sempre tem essa questão de se é possível fazer humor com temas bíblicos, temas sérios, temas religiosos, etc. Até que limite você pode fazer ou não fazer. E esse não é nem tanto o foco da pesquisa, assim, eu só estou mencionando isso porque
quando se fala, né, de humor bíblico até algum tempo atrás, isso era talvez até inimaginável. Eu sou de uma família cristã, né, sou de uma igreja evangélica, e de um tempo atrás você falar em humor e evangelho pareciam que eram coisas que não batiam. E a gente hoje, nesse trabalho, eu não pretendo desmistificar nada, eu vou analisar especificamente a questão linguística disso, puramente. Mas eu não podia deixar de mencionar isso, que a mim me faz muito feliz, porque é algo que me interessa bastante. Então, vamos à pesquisa propriamente dita. Essa pesquisa, basicamente, ela buscou mostrar a questão dos recursos que são ativados para a construção de sentido de alguma coisa, de algum texto. Não somente a construção de sentido, mas, no caso aqui, a construção do humor, né? Como que se dá essa construção de sentido e a consequência disso, no caso daqui de Charles, de tiras de humor, é o riso. A gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas conceituais que são acionadas nesse discurso, como que isso é acionado. Isso está dentro do âmbito da linguística cognitiva, correto? Entender mais ou menos quais os pressupostos para a obtenção desse sentido, e especialmente as questões linguísticas envolvidas. Esse trabalho se baseou na teoria de Charles Fillmore, que é um importante nome da linguística cognitiva, como eu disse. Ele tem excelentes contribuições em sintaxe e em semântica lexical, e especialmente na questão da semântica dos frames, que são nada mais, nada menos do que estruturas cognitivas armazenadas no nosso cérebro, adquiridas a partir da nossa experiência, da questão cultural, do nosso conhecimento prévio. E através de palavras, de pistas linguísticas, essas pistas, essas palavras, elas funcionam como indexadores de sentido, ou seja, elas ativam esses frames. Como se tivesse um arquivo, né, no nosso HD cerebral, e conforme aquilo que a gente lê, esses arquivos são ou não acessados. Remetem a determinadas coisas que já estão ali guardadas na nossa mente. Eu estou dando, assim, bem um panorama, porque eu sei que muita gente que está assistindo não é da área, né? Então, eu estou tentando, assim, ser o mais didática possível para que todo mundo compreenda o objetivo. Seguindo ainda na parte teórica, essa ativação desses frames, ela não depende puramente da linguagem, puramente do texto escrito, puramente da linguagem por si só. Ela depende especialmente de como essa linguagem vai ser aplicada. Uma mesma estrutura pode ativar frames distintos, dependendo da perspectiva que o autor adotar. O professor Fiorin, que também é um outro grande linguista, a qual eu gosto bastante, ele diz o seguinte, que a atividade linguística ela é simbólica, e onde as palavras criam conceitos, e esses conceitos ordenam a realidade. É a ideia de conceitualização. Então, existe toda uma sequência cerebral. É claro que quando a gente está lendo, está vendo, está rindo de alguma coisa, a gente não pensa nisso tudo, como se diz, né, pragmaticamente. Isso só acontece na nossa cabeça. Mas entender como esse mecanismo funciona, ou pelo menos tentar entender como esse mecanismo funciona é bem legal. O foco aqui, como eu falei lá em cima, mas só reforçando, é apontar que a forma como o indivíduo vai interpretar, esse ou aquele texto, está intrinsecamente ligado à experiência de vida, ao conhecimento prévio, ao fator cultural. Aquilo que eu interpreto de uma maneira, talvez não seja a maneira que o outro interprete, devido às nossas experiências de vidas distintas. E outra coisa também, a interpretação da representação de determinada situação, de um objeto, de um evento, enfim, ela é inserida normalmente em um background, em um pano de fundo. Nessas charges e nas tiras que a gente vai ver logo a seguir, vocês vão ver o quanto isso é fundamental, o quanto que a contextualização é essencial para se ter ou não sentido daquilo ali. Eu escolhi 2 gêneros textuais, charges e tiras de humor. São gêneros simples, com a linguagem muito simples, com pouco texto,
algumas, inclusive, não as que eu usei, todas as que eu usei tem algum texto, mas existem charges ou tirinhas de humor que nem texto escrito tem, somente elemento gráfico, mas eles são gêneros que usam linguagem verbal e não verbal. E, especificamente sobre frame, que é o foco aqui da nossa pesquisa, a gente está falando muito aqui dos frames interacionais, porque dentro desse universo de frames existem várias subdivisões, várias linhas, né? Eu vou falar especificamente dos frames interacionais, que é aqueles que têm a ver com a intenção do autor, com essa relação de comunicação, e que são acionados no discurso ou através do discurso, ok? Vamos para a prática, que eu acho que vendo as charges e vendo as tiras, isso tudo que eu falei aqui vai fazer muito mais sentido. Eu vou... Isabel, eu só não estou aqui com acesso para passar a charge. Se você puder passar para mim, não apareceu para mim como administradora para ir para a primeira charge. Agora apareceu. Ok. Vamos lá. Vou aumentar aqui para se alguém tiver no celular com dificuldade de ler, todo mundo conseguir ler. 30 segundinhos aí para você ler. Ok. Vamos lá? Essa charge aí, eu ri um bocado quando eu vi. Achei super interessante, né? Em tempos de eleições, de que se muito fala de política, achei ela bem pertinente. E o que nos interessa mostrar essa charge? Só lendo o diálogo rapidinho, né? O Adão diz, Eva cuida da horta, Abel cuida do gado e Caim da plantação. E o coelhinho, muito esperto, diz, já começou o nepotismo. Então, o que nos interessa dessa charge aí, linguisticamente falando? Primeira coisa, você precisa minimamente ter, para entender, para rir, para achar graça, você precisa minimamente ter um conhecimento, já ter ouvido falar, de saber, de alguma maneira, sobre o livro do Gênesis, sobre a criação, sobre o que é dito lá, que Adão, né, Adão e Eva foram o primeiro casal, os seus descendentes, etc. Esse conhecimento, para nós do mundo ocidental, essa história, ela é muito comum. Qualquer um ocidental, religioso ou não, ele vai ter minimamente esse conhecimento, ele vai entender do que está se tratando aí nessa imagem, correto? Até aí, tranquilo. Esse fundo bíblico, religioso aí, ele funciona com esse pano de fundo, como eu tinha dito acima, para a piada, para a crítica que está sendo feita aí, que, né, é, na verdade, sobre política, né? Sobre a questão do nepotismo. Também é necessário, nisso daí, se ter uma noção do que é nepotismo, que para muitos de nós é uma palavra comum, mas que, né, nem todo mundo sabe. Então, assim, entender o que o nepotismo é também perpassa por essa questão da construção do sentido. Esse conjunto da obra aí não faria sentido para mim se eu não fizesse ideia do que é isso. Sem entrar na questão literal do que é nepotismo, mas da maneira como ele hoje é usado, como a gente utiliza ele. E é para essa questão de pessoas políticas que indicam seus parentes para os cargos. Então, sem essas informações, sem esse frame ativado, sem tudo isso que a gente disse aí, essa historinha aí não seria engraçada, não faria sentido. Então, tá dando para a gente começar a entender o que a gente estava teorizando ainda há pouco. Seguindo ainda, eu tenho, nas minhas contas aqui, 14 minutos. Vamos seguir. Na segunda charge, deixa eu terminar que ficou muito grande. Ó, acho que agora dá. Pronto. Na segunda charge, diz, personagens da Bíblia, a mulher de Ló. E o balãozinho está dizendo o seguinte, você era tão doce, bem, não é mais. Também, ao meu ver, sensacional. Essa daí, diferente da primeira, que a gente falou que qualquer pessoa muito facilmente entenderia, essa daí tem que ter depende já um conhecimento minimamente bíblico para você pescar. Você precisa saber que lá, em Gênesis 19, tem a história da mulher de Ló, de Sodoma e Gomorra, que a família de Ló saiu da cidade, e que a cidade foi queimada, e a mulher, ao sair, olhou para trás e foi transformada no estado de sal.
Se você não tem o conhecimento sobre isso, você nem batendo o olho, você identificaria que essa mulher aí cinza do desenho é uma pessoa transformada, petrificada em sal. Pronto. Já daí já não faria sentido se você não conhece a referência. Ok? É o primeiro passo. Então, a gente precisa acessar esse frame aí da questão do conhecimento bíblico. Na sequência, quando ele fala, você era tão doce, bem, mas não é mais, da mesma forma, a gente tem que... a ideia aí é pescar, acredito que o autor quis fazer esse joguinho de palavras, né? Com a doçura de uma pessoa suave, meiga, branda, contrastando com uma pessoa transformada em sal. Então, ela não é mais nem no sentido figurado, doce, nem no sentido literal, porque ela está salgada agora. Vocês estão entendendo como que todas essas coisas que a gente falou lá em cima, do conhecimento prévio, daquilo que é armazenar no nosso cérebro, de como a gente precisa dessas ativações para concluir o sentido no caso aí da charge, eu sempre acho que a prática facilita muito, né? A gente teoriza, mas quando a gente mostra, as coisas encaixam muito melhor na nossa mente. Seguindo ainda, a gente tem uma terceira, eu vou tentar correr aqui para não embolar o tempo, são 6 no total. A terceira charge, vamos lá, foi. Essa também, sensacional. Vou aumentar aqui para o pessoal ver legal. Pronto. O peixinho chefe e o peixinho empregada. Aí o chefe chega e diz, Vitor, você está atrasado de novo. E Vitor diz, chefe, você não vai acreditar no que aconteceu. E aí corta para a imagem clássica de Moisés abrindo o Mar Vermelho. O interessante nessa história é que, se vocês observarem, da parte bíblica da história, que é a parte ali de Moisés e o Mar Vermelho, não há uma fala sequer. A gente ali tem que entender o que está sendo dito somente com essa imagem. Então, como eu disse anteriormente, se você não tem conhecimento lá que no Êxodo 14 relata a saída do povo do Egito, que o pessoal precisou atravessar o mar, ficou encurralado entre o exército do Egito e o mar, e aí Moisés levantou o cajado e o mar abriu, essa piada não vai fazer a menor graça para você, não vai fazer o menor sentido, porque esse conhecimento não foi ativado na sua mente com esse discurso que você está lendo aí, correto? Estou tentando não falar tão rápido para não ficar embolado, mas acho que está bem claro. E outra coisa também que me chamou a atenção nessa charge, a gente tem culturalmente aqui no Brasil especificamente essa questão do funcionário dar uma desculpa esfarrapada no trabalho, etc, né? A gente tem essa coisa de fulano matou a avó, fulano matou não sei quem para justificar que faltou. Então aí, quando você junta isso com a história, imagina ele contando que eu não cheguei porque o mar se abriu e eu fiquei preso do outro lado, o quão mirabolante isso pareceria para alguém que está tentando achar uma justificativa para não ter conseguido chegar no horário. Então, é muita coisa. A gente não faz ideia de quantos recursos são ativados dentro da nossa mente para que esse sentido seja alcançado. Essas, como eu disse ainda há pouco, essas pistas linguísticas sejam... quantas delas existam, né? Vamos para a quarta charge, antepenúltima. Vamos lá, essa já é meio spoiler, porque o quadrinho de baixo é muito grande. Então, ele diz o seguinte, o menino chega chorando e diz, papai, na escola dominical me chamaram de chorão. E o pai diz, silêncio. Mas, silêncio, Jeremias. Então, falando sobre conhecimento bíblico, essa charge aí, até os cristãos mais fervorosos, assim, dependendo... talvez não pesquem a piada. Você tem que conhecer, saber da história de Jeremias, saber que ele foi um profeta, que no Antigo Testamento, que fez muitas profecias consideradas impopulares, e por isso ele sofreu muito
na sua vida, e por esse motivo, ele tem um livro chamado Lamentações de Jeremias, e ele é conhecido como o profeta chorão. Olha quanta coisa precisava ser, que a gente soubesse para que isso daí fizesse sentido. Então, nesse caso aí, o leitor precisa juntar o que é dito, e relacionar com o não dito, né? O que está explícito com o que está implícito. Ele precisa ver. Aí os elementos gráficos ajudam um pouco, a cara do menino chorando, a cara do pai, assim, né? Meio, a reação do pai com a fala do filho. E a graça está nesse conjunto da obra, né? Pelo o nome do filho remeter ao profeta Jeremias, que era o profeta chorão, e, teoricamente, justificar o bullying que ele estava sofrendo na escola, se é que pode se dizer assim. Justificar não, porque bullying nunca se justifica, mas, assim, explicar o porquê que ele estava sendo chamado assim. Vamos à penúltima. Já saindo do Velho Testamento, passando para o Novo Testamento. Vamos lá. Essa daqui. Dá para todo mundo ler? E ela disse o seguinte: aqui está o seu pedido, Senhor. 1000 cartões de visita com dizeres: Simão, o pescador. Mais tarde, Simão, de hoje em diante, serás chamado de Pedro. Muito bom. Essa daí não é uma charge, né? Ela é uma tira de humor, que é um gênero diferente. E nessa tira, ela faz a referência ao Evangelho de João, capítulo 1, verso 42, onde Jesus convoca os discípulos para o ministério. E a história nos conta que Jesus trocou o nome de Simão para Pedro. Pedro era um pescador, né, de profissão, e aí ele diz o seguinte, mostra o seguinte, que ele fez vários cartões com o nome antigo, e chega lá, Jesus escolhe ele para ser apóstolo e troca o nome dele. E nesse caso aí, o elemento gráfico é fundamental. A expressão, se a gente observar, a expressão de Simão aqui no primeiro quadrinho, de satisfação em pegar os cartões, e a decepção, não, né? A frustração dele no segundo, com essa questão do nome e com o prejuízo que ele tomaria, é sensacional. Também faz parte da questão de sentido esses elementos em se tratando desse gênero. Como eu disse no começo, não é só o que está escrito. O que está escrito pode dizer uma coisa para mim e outra para você. Mas, assim, o elemento gráfico aqui, a expressão, é impagável. Você não tem como não entender que ele ficou, de certa forma, decepcionado porque quebrou o esquema dele. Isso fecha tudo isso que a gente está falando. Essa também me chamou a atenção pelo seguinte: como eu falei no começo, essa linha, né, esse limiar do fazer humor com o sagrado. A charge e a tirinha, essas que eu escolhi, eu achei muito delicadas, porque elas falam de profetas, de Jesus, de Moisés, de nomes importantes, biblicamente, mas eu vi, assim, as representações muito singelas, assim, né, a maneira como foi feita. A mim, como eu disse, que sou uma cristã, nada ofensivo, eu não vi ofensa nessas representações. Mas é interessante, assim, nessa daí especificamente, eu achei que o fato em si, se você olhar biblicamente, o simbolismo de Jesus trocar o nome de Simão para Pedro, né, como isso teve uma importância lá na frente, quando Pedro é chamado quando Jesus fala para Pedro que o nome dele é Pedro e relaciona isso com pedra. Então, como isso é uma coisa sagrada, mas como que aí na charge isso foi ironizado, isso foi feito um sarcasmo, de uma maneira, ao meu ver, muito singela. Acho que a palavra é singela. Foi engraçado, foi divertido, sem que houvesse nada ofensivo. Para a gente fechar, na última charge agora, eu tô acabando assim, tomando cuidado para não fugir muito do assunto. A última charge, peraí, que eu acho que eu não estou conseguindo botar. Isabel, eu consigo compartilhar a minha tela aqui? Eu acho que não foi a última para você, da seleção dos apóstolos. Eu consigo compartilhar a minha tela de computador aqui? Consegue. Peraí, deixa eu ver se eu consigo botar você como
Está faltando a última da seleção dos apóstolos. Eu não sei se você consegue compartilhar a tela. Deveria conseguir, porque eu não estou conseguindo mais. É um daqueles botõezinhos de baixo, perto da câmera e da... Compartilhar minha tela. Achei aqui. Isso, achou. Isso. Achei aqui, pronto. Essa aqui da compartilhar. Pronto, ok. Eu vou aumentar ela aqui para a gente ver. Pronto. Deixa eu ver aqui o máximo que dá. Pronto, aqui, acho. Foi. Opa, foi demais. Pronto. A seleção dos apóstolos, correto? E diz: Judas, por que você está com essa camisa? Jesus, a sua seleção de 12 e um intruso aqui com a camisa da Argentina. Sensacional também. Eu vou interromper o compartilhamento aqui, vou voltar para a tela. É uma charge também muito simples, objetiva e, para quem gosta de futebol, assim como eu, muito engraçada. Por quê? Aí você tem que acessar o conhecimento da escolha de que houve essa seleção dos apóstolos, né, escolheu 12 para ser os seus seguidores. Além disso, a questão de Judas, ela é até também bastante comum. Tipo a primeira charge lá de Adão e Eva, a história de Judas, praticamente todo mundo... Assim, falar de Judas, todo mundo... aquele que traiu Jesus. É algo também no mundo ocidental bastante comum. Mas você minimamente precisa saber, né, que ele foi um dos 12 apóstolos. E outra coisa, nesse caso, você tem que acessar também um prêmio aí de conhecimento no sentido de conhecimento futebolístico. Se você não entende de futebol e não... Eu vou compartilhar de novo só por um detalhe aqui. Se você não... agora... Não precisa, já foi mostrado, só para não... se você não observar, se você não conhece futebol, você não vai identificar nem que essa camisa aí é da Argentina, a seleção da Argentina, né? Tem esse mínimo de conhecimento. Se bem que também entre brasileiros é muito difícil não saber, mas é possível. Você não conhecer e não saber também dessa rivalidade histórica futebolística entre Brasil e Argentina. Então, olha aí, nesse caso aí, a gente precisou do conhecimento bíblico, a gente precisou saber que essa camisa da Argentina, a gente precisou saber que existe uma rivalidade futebolística entre o Brasil e a Argentina, para fechar o sentido de que Judas, né, o Judas conhecido por ser o traidor, nesse caso aí estava jogando no time inimigo, era o traidor da seleção aí. Tudo isso está relatado lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, em João 12 também. Enfim, para fechar, uma vez que esses frames todos são acessados, correto? Isso que a gente viu, a gente obtém o sentido daquilo que foi proposto e, consequentemente, o efeito humorístico, porque nesse caso da pesquisa, a gente optou por 2 gêneros, não que a charge só serva para rir, né? A charge serve, e a tirinha serve para outras questões, para criticar, enfim, ou para criticar fazendo rir, mas essas especificamente, elas têm esse teor humorístico. Então, nesse caso aí, para a gente fechar, o porquê da gente entender uma piada, a gente fechar um sentido de alguma coisa, de interpretar determinado texto, além de depender do conhecimento do mundo, está diretamente ligado a esse cálculo mental que se usa para alcançar essa interpretação. Ou seja, o desenvolvimento, nesse caso aí, do humor, se dá a partir do encadeamento desses implícitos registrados na fala dos personagens, junto com os elementos gráficos não verbais, a partir da relação do que foi dito e o que foi implicado, daquilo que foi interpretado sobre aquilo que foi dito. O objetivo dessa pesquisa foi tentar explicar essa construção de sentido e como se obtém o efeito do humor, a partir desse acionamento dos recursos discursivos com esse objetivo final. A gente percebeu, dentro das teorias que a gente utilizou, a do Fillmore, a do Fiorin, existem as teorias também do Attardo, que falam dessa questão do humor, que o humor é feito daquilo que
que quebra o que vem sendo dito. Enfim, a gente poderia teorizar muito aqui, mas eu quis ser o mais sucinta possível, mostrando que é possível compreender os pressupostos para o alcance do sentido completo e o consequente efeito humorístico a partir de 6 simples charges e tirinhas de humor. Né? O que foi tirado nesse nosso trabalho dos 6 tiras mostra que o encadeamento desses implícitos é que gera essa interpretação e a consequência humorística. Essas pistas linguísticas, essas palavras, funcionam como indexadores, vou repetir só para fixar, no sentido ativando esses frames. E essa ativação não depende somente da linguagem, mas sim de como essa linguagem é aplicada. A última, a maneira como a linguagem é aplicada, é a causa do humor surtir tanto efeito em propostas como essas, de charges e tirinhas de humor, com temática bíblica, comprovando que a teoria do Fillmore, essa questão do acionamento dos frames, ela procede. Porque nesse caso aí a gente viu na prática como isso bate, né? Como isso faz sentido. E é isso, essa foi a minha pesquisa, espero que vocês tenham gostado. E é sempre um prazer participar. Obrigada a todos e boa tarde. Angélica, muitíssimo obrigada, muita alegria, sim, ver o seu trabalho. E, enfim, no final a gente vai abrir para perguntas. Eu própria tenho perguntas para fazer. Vamos deixar para o final, porque aí a gente apresenta e vê o tempo que resta para a gente não atropelar. Vamos fazer assim agora. A gente vai chamar o Gustavo Albernaz. Ele vai trazer também o seu trabalho de pesquisa. Assim, ele traz um tema bem interessante também, uma leitura com relação ao... Opa, colocou a câmera, é um prazer imenso. Então, a gente vai então dar oportunidade para ele. Agora está aí com você, tá bom? Vou sair e você continua. Valeu, muito obrigado, professora Isabel. Muito bom estar aqui. Gostaria de agradecer a todo mundo que está aí participando, todos aqueles que fizeram que essa semana aí de estudos bíblicos, esse congresso, fosse possível. A temática do meu trabalho é a parábola dos 2 filhos perdidos, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, mais conhecido no meio cristão como a parábola do filho pródigo. Mas a gente vai trabalhar aí por que escolher esse nome de a parábola dos 2 filhos perdidos, ao invés do nome usualmente dado de filho pródigo. Como esse nome, filho pródigo, não leva em consideração aquilo que a parábola ela tenta ensinar por si só. Antes de começar, para dar uma introdução, eu queria falar sobre o gênero literário evangelho. A palavra evangelho vem da palavra grega evangelho, que significa uma boa nova, uma boa notícia. Essa palavra era usada para o nascimento de um rei, a comunicação disso era uma boa notícia, era uma boa nova. Então Jesus vem trazer uma outra boa notícia, a boa notícia do reino de Deus. Então, posteriormente, quando Marcos, primeiramente usa lá em Marcos 1:1, para falar da virtude da sua obra, que era uma boa nova, então ele dá início a um novo tipo de literatura, que é chamada a literatura dos evangelhos, que mistura aí um pouco de uma biografia no estilo greco-romano, como nós temos hoje, como também algo como uma propaganda do Evangelho de Jesus, para falar e tentar levar à conversão. Falando especificamente do Evangelho de Lucas, o Duneri afirma que o autor ele já abre a sua obra falando que é uma digese, né, que é uma narrativa, um relato. Então, o Lucas, né, o autor lucano, vai entender a sua obra como um relato historiográfico. Então, algo que mistura aí entre uma biografia greco-romana com uma obra historiográfica grego-romana, que é essa obra de Lucas Atos, que são 2 tomos. Bem, sobre a autoria, tradicionalmente, a tradição da igreja afirmou que Lucas
que aparece no relato, em algumas cartas de Paulo, como Lucas, o médico, como aquela pessoa que ficou do lado dele mesmo depois do seu segundo aprisionamento em Roma. Então, a tradição colocou esse Lucas como companheiro de Paulo, principalmente também pelo fato de que em Atos 20 ao 28 aparece já aquela que a gente chama de seção nós, onde passa a vigorar no texto as palavras sendo usadas em primeira, segunda pessoa. Então, como Lucas participando daquela trajetória de Paulo. Bem, não é essa a posição que nós tomamos aqui, que eu tomei aqui nesse trabalho, seguindo Daniel Marguerat. Não há nada que indique que seja Lucas, realmente é obra da tradição isso. É mais provável que Lucas Atos foi obra de um autor anônimo, de origem pagã, provavelmente se converteu à sinagoga, então se tornou um temente de Deus, e por isso a sua aproximação aí com o mundo judaico, mas ele provavelmente não sendo um judeu e muito menos da Palestina, o que a gente pode constatar por alguns erros, né, que acontecem nas questões geográficas. Né? Posso dar um exemplo, Mateus, como sendo palestinense, vai falar que aquela parábola de Jesus falou assim, não, bem-aventurado aquele que constrói sua casa sobre a rocha. E Lucas vai falar que bem-aventurado aquele que, ao construir uma casa, cava fundo e coloca a viga na rocha. Então, mostrando a diferença geográfica que existe de um contexto para o outro. Bem, a datação de Lucas ela tem que ser posterior a 70 depois de Cristo, que é a queda do muro de Jerusalém, a queda do templo de Jerusalém, né, a destruição de Jerusalém, e tem que ser antes do Concílio de Jânio. Então, os autores eles chegam mais ou menos num consenso que ele seria a obra ali do final do primeiro século depois de Cristo, seria entre 80 e 85 depois de Cristo. Algumas características são peculiares a Lucas. Uma delas a gente já falou aqui, porque a obra é dividida em 2 tomos, né? Lucas e Atos. Então é a primeira história das origens cristãs que é dividida em 2 tomos. Outra coisa interessante é que ele é o mais longo dos evangelhos e tem o grego mais polido de todos eles, esmerado. Tem materiais que só Lucas tem, ele se utiliza de Marcos e um pouco da fonte Q, mas também de material próprio. E o que chama a atenção desse material próprio é um número muito grande de parábolas. Parábolas, que é o gênero literário que esse nosso trabalho ele propõe a trabalhar. Bem, a teologia de Lucas é bem legal, porque, primeiro, como se trata de 2 tomos, ele mostra como o evangelho foi da Galileia até Jerusalém e de Jerusalém até Roma. Então, como a gente fala, é um evangelho universalista, que é abraçar a todos os povos. E também, uma das características principais é ele mostrando o trabalho que Jesus tinha com os excluídos, os pobres, os marginalizados, as mulheres da época, as crianças e tudo mais. Bem, agora podemos definir o que é parábola. A parábola é uma comparação desenvolvida em forma de relato, mais ou menos longo, com ensinamento doutrinal ou moral. Quem diz isso é a professora Maria de Luz. É assim que ela define esse gênero literário. Jesus não foi uma pessoa que originou esse tipo de narração. Na verdade, Aristóteles e Platão já usavam as parábolas, como também algumas pessoas da sinagoga judaica, como os rabinos, que faziam o tal do machal. Só que aí era para explicar a lei mosaica. Já Jesus é para explicar o que ele chama de reino de Deus. Algumas características são próprias das parábolas, como elas usam elementos do cotidiano, tem suspense, apresenta contraste, conflito, inversão, ênfase final, discurso direto, pergunta retórica. E eu acho que o principal deles é evocar a resposta do ouvinte. E é isso que também a gente vai analisar na parábola dos 2 filhos perdidos, que eu vou ler agora. Vai dizer assim, Lucas 15, 11 a 32. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher um estômago com vagens alfarrobeiras que os porcos comiam,
mas ninguém lhe dava nada. Aí Eliseu disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para longe de seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, traga a melhor roupa e vista-o mesmo. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo e mate. Vamos fazer uma festa. E alegando e alegrados. Pois este meu filho, estando morto, voltou à vida. Estava perdido, foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhes: o que está acontecendo? Eles lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o meu filho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de teu irmão. Alegrar-nos, porque estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Bem, primeiro a gente tem que ter em mente o público que Jesus se dirigia. Ele se dirigia a fariseus e escribas da lei, além de publicanos e pecadores, como está lá relatado em Lucas 15, do 1 ao 2. E também o fato de que esses mestres da lei e esses fariseus estavam criticando Jesus por comer, né, estar na mesma mesa que publicanos e pecadores. Essa relação comensal, de você sentar na mesa de alguém e você estar compactuando com ela. Então, por isso que eles acusavam Jesus de estar sentado junto com essas pessoas, tentando, de certa forma, difamar. Então, Jesus está contando essa parábola para esse público. O que esse público está esperando? Bem, quando a primeira coisa que acontece aqui em cena é quando esse filho mais novo pede ao pai a herança. As pessoas daquela época, com certeza, ouviram isso e entenderam que aquele filho estava pedindo a morte do seu pai. Era como se ele dissesse assim: pai, eu queria que você morresse para eu receber tudo, mas como você está vivo, não tem como você me dar isso? E aquele público deveria estar esperando do pai uma reação de esbravejamento, de bater no filho, de punir aquele filho. Mas ao invés disso, aquele pai, ele dá aquilo para o filho. Ele mostra um amor que o povo não conseguiria compreender daquela forma. E aí, dando liberdade para rejeitar a pessoa amada. Então esse filho vai para um lugar distante e lá ele esbanja tudo, por isso que muitos dão o nome dessa parábola de parábola do filho pródigo. O pródigo é aquele que gasta muito. Mas como vamos ver, esse não é o foco principal da parábola e nos leva a interpretações equivocadas. Bem, esse filho vai lá, gasta tudo, e aí ele tem que trabalhar, né, com os porcos, o que é, para o judeu que estava ouvindo aquilo, é um animal impuro. E ele estava querendo comer a comida que aqueles porcos se alimentavam, comida que não tinha valor nutricional nenhum, para ver a tamanha fome que ele estava. Então a gente pode ver aí nesse relato a miséria que esse filho mais novo chegou. Nos versículos 17 e 19, é muito interessante porque a FB ele fala que esse filho pródigo, quer dizer, esse filho mais novo, ele caiu em si. Muitos interpretam que esse filho teria se arrependido, mas não é isso que acontece. Ele fala assim: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir para ser um trabalhador assalariado. Porque ele entende que o grande defeito dele foi ter gastado todo o dinheiro. Então, trabalhando como um trabalhador assalariado, ele poderia recompensar o pai pelo dinheiro que ele havia perdido naquele momento. E aí, dessa forma, ele poderia assistir o seu pai na velhice. Então, ele não estava procurando graça, ele estava procurando se salvar. E ele vai ao encontro desse pai, e esse ancião, ao ver o seu filho chegando ali naquela aldeia, imagina a vergonha, né? Essa narrativa desse filho tendo que voltar para aquela aldeia, as pessoas olhando para ele, sabendo o que ele fez. O pai assume essa vergonha para si, sai correndo, que não era algo esperado de um ancião judeu,
importante entre a comunidade e vai lá abraçar o seu filho. Então é naquele momento que ele percebe que o que ele fez ali não foi perder o dinheiro, que foi o pior, mas perder o relacionamento com seu pai. Então aquele pai, nos versículos 21 e 24, como nós vimos, coloca um anel, uma sandália, uma túnica cerimonial nele, pede para fazer uma grande festa. Ele devolve os status de uma pessoa livre para aquele filho mais novo. Mas, como a gente disse, essa parábola ela fala sobre 2 filhos. Enquanto estava rolando a festa, um dos empregados vai lá e vai chamar o filho mais velho. E aquele filho ele não vai para a festa. Aquilo por si só já é uma afronta muito grande, porque se esperava que o filho mais velho ele tivesse um papel semi-oficial na festa. Ele seria a pessoa que supervisionaria todo o processo ali da festa e ele não quer participar. O pai, mais uma vez, com uma prova de amor, sai da festa para procurar aquele filho. Aquele outro filho, ele não tem no seu coração a alegria daquele que voltou. Ele até chega para o pai e fala assim, esse teu filho que voltou, não assumindo para si que aquele seria seu irmão. A parábola ela não tem um desfecho muito claro. A parábola se fecha com o pai convidando o filho mais velho para entrar na festa. E fica o mistério, que é uma das características que nós vimos das parábolas. Aquele filho entrou ou não entrou? Concluindo, essa parábola mostra uma sagacidade impressionante de Jesus. Como disse no capítulo 15, 1 ao 2, a gente vê que o público de Jesus era formado de publicanos, pecadores, e de fariseus e mestres da lei. E os fariseus e mestres da lei acusavam Jesus de sentar à mesa desses publicanos e pecadores. No capítulo 15, Jesus vai contar a parábola de uma ovelha, quer dizer, de um cuidador de ovelhas, de um pastor, que tinha 99 ovelhas, uma se perdeu e foi lá procurar aquela. A outra parábola que ele conta também é de uma mulher que perde a moeda dentro de casa e faz de tudo para procurar, mesmo que essa moeda tenha pouco valor. E depois ele conta a parábola dos 2 filhos perdidos. Parece que em uma ele está falando para o público. Parece que aquela da ovelha perdida, ele fala para os publicanos e pecadores que se afastaram do caminho de Deus. E do outro, na mulher procurando a moeda, fala daqueles que se perderam mesmo estando na casa de Deus, os fariseus e mestres da lei. E aqui na segunda parábola, ele conta desses 2. Os publicanos e pecadores que se afastam de Deus, mas voltam e encontram amor e arrependimento. E outros que acham que não são dignos, que esses filhos mais novos não são dignos de participar dessa festa, e sim que eles merecem essa festa. Então a sagacidade de Jesus é, olha, vocês estão me acusando de sentar à mesa dos publicanos e pecadores. E a pergunta que ele deixa no final, no mistério da sua parábola, é, vocês querem participar dessa festa junto com a gente? Dessa maneira, pode-se não só esta parábola final, mas sobre as 3 parábolas do capítulo 15, afirma que Lucas está defendendo a tese de que a misericórdia de Deus ultrapassa todas as restrições humanas em relação a como Deus deve agir para com o pecador. A misericórdia de Deus, de fato, é tão desmedida quanto o pastor que abandonou 99 ovelhas para salvar uma, quanto uma mulher que procura por toda a sua casa só para recuperar uma quantia medíocre, e quanto um pai judeu que recebe em casa e em amor 2 filhos perdidos. Pelo fato de os discípulos terem um Deus misericordioso assim, eles podem se envolver com fé no caminho que Jesus disse estar rumo a este Deus. Show? Essa é a minha apresentação desse trabalho de pesquisa sobre a parábola dos 2 filhos perdidos. Agradeço pela oportunidade. Ok, Gustavo, muitíssimo obrigada aí pela sua participação. Você fica na sala que a gente vai ainda tentar ver se a gente tem perguntas agora ao final para se fazer. Mas agora a gente vai passar a palavra para Caroline Teixeira, que está fazendo mestrado, e ela tem uma pesquisa também bem interessante na área de Bíblia, né, na área de linguística. Então, eu vou passar a palavra para a Caroline para a gente poder, enfim, dar continuidade. Vou tirar minha câmera.
Eu ainda não estou conseguindo mudar. Agora foi. Boa tarde a todos. Eu sou Caroline, sou aluna do mestrado em Linguística da UERJ. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa e sobre uma ferramenta que tem me ajudado muito no desenvolvimento do meu trabalho. Eu ainda estou no primeiro semestre, né, do mestrado, então minha pesquisa ainda está em estágio bem inicial, mas hoje eu vou estar falando um pouquinho dos primeiros passos que eu já dei. E o título do meu trabalho é Vocês Buscarão e Acharão Expressões Regulares como Ferramenta de Extração de Dados na Análise do Texto Bíblico. E, bom, apesar da Bíblia já possuir mais de 1000 anos de história e já ter sido traduzida para diversas línguas e possuir diversas versões com o intuito de facilitar o acesso à leitura, por exemplo, nós temos Bíblia Infantil, Bíblia da Mulher, Bíblia de Jovens, ainda é possível verificar que tem pessoas que têm dificuldade na leitura e na compreensão do texto bíblico. Muitas pessoas ainda acreditam que a Bíblia seja escrita numa linguagem de difícil compreensão. E, segundo Scholz, um grande desafio para a tradução da Bíblia no Brasil seria desenvolver uma versão escrita numa variedade mais próxima da língua falada pelas pessoas. No ano 2000, a Sociedade Bíblica do Brasil publicou a nova tradução da linguagem de hoje, que foi uma tentativa de se criar uma versão da Bíblia que se aproximasse da língua falada. Mas quais foram os critérios usados na elaboração dessa tradução? Essa linguagem realmente leva em conta a língua falada pelas pessoas? Então, a nossa ideia, o nosso trabalho é analisar alguns trechos selecionados dos evangelhos da nova tradução da linguagem de hoje, comparando com tópicos da teoria da variação, com o intuito de verificar se os critérios utilizados como base na produção dessa tradução levam em conta as contribuições da sociolinguística. De acordo com a sociolinguística, né, a língua portuguesa, assim como todas as línguas naturais, não pode ser considerado um bloco sólido e compacto, né, porque a língua portuguesa possui inúmeras variedades. Nos evangelhos, por exemplo, Jesus ele se dirige a diferentes pessoas em diferentes contextos, né, pessoas de diferentes classes sociais. Alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores, então não faz sentido que a variedade de língua que Jesus utiliza para falar com os discípulos seja a mesma variedade que Jesus utiliza para falar com os chefes de sacerdote. Não faz sentido que a Bíblia seja escrita apenas na variedade padrão. Então, como que seria uma versão da Bíblia baseada na sociolinguística? Nossa ideia é, além de analisar esses trechos, reescrever, né, considerando a variedade que existe no português falado, em diferentes contextos de uso, inclusive em contextos onde se faz uso de uma variedade não padrão. Então, o nosso corpus ele é composto de 897 versículos contendo as falas de Jesus retiradas dos evangelhos da NTLH. E para compilar esse corpus apenas contendo as falas de Jesus, nós utilizamos expressões regulares, que é uma ferramenta que busca padrões em textos de forma rápida e automática, ao invés de você buscar as ocorrências uma a uma manualmente. Então, por exemplo, como você buscaria as ocorrências do uso do pronome nós em um documento? Você pode pensar, fácil, eu vou lá no Ctrl F, né, buscar e digito nós e vai vir todas as ocorrências, né, de nós. Mas e como buscar situações de sujeito oculto? Como procurar apenas verbos terminados em mos, como, por exemplo, vamos? A resposta é usando expressões regulares. E nós utilizamos o programa Notepad++ para realizar essas buscas utilizando expressões regulares. E a seguir eu vou mostrar um pouco do passo a passo de como nós utilizamos essa ferramenta na prática. Então, primeiro, nós separamos um arquivo no formato TXT com todos os versículos que continham as falas de Jesus
nos evangelhos, e depois nós abrimos esse arquivo no programa, no Notepad++. Em seguida, nós fomos lá em localizar. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui. Nós fomos em localizar ou Ctrl F, né? O Notepad++, na verdade, é um bloco de notas mais sofisticado, com outras ferramentas. E aí nós fomos em localizar e selecionamos marcar. E aí nós digitamos a seguinte expressão regular. Bom, as expressões regulares, elas são formadas por metacaracteres. Cada metacaractere possui uma função. Então, nesse caso aqui, dessa expressão regular do exemplo, nós temos o /+, que captura qualquer letra em qualquer quantidade, seguido de mois, né, com a terminação em mois, porque nosso objetivo era procurar os verbos de primeira pessoa do plural. Esse /B no início e no final marca o limite das palavras, onde a palavra começa e onde a palavra termina. Só que nessa busca nós tivemos um problema, e nós acabamos capturando outras palavras que não eram verbos, por exemplo, últimos, ramos, mesmos, são palavras terminadas em mos. E aí nós tivemos que usar um classificador gramatical e novamente inserimos o arquivo no Notepad++. E aí fizemos o mesmo processo, só que dessa vez com essa expressão regular aqui. E a expressão é a mesma, nós só acrescentamos a classificação gramatical, que era o verbo. E aí nós conseguimos selecionar apenas os verbos de primeira pessoa do plural. Nós fizemos esse mesmo procedimento para buscar ocorrências dos pronomes tu, você, nós e a gente nas falas de Jesus. E tudo isso em questão de segundos. Um trabalho que, se a gente fosse olhar versículo por versículo, talvez demoraria horas, dias, semanas, né? E agora eu vou apresentar para vocês um pouco, né, dos resultados que nós encontramos, né, nessa análise que nós fizemos dos pronomes tu, você, nós e a gente. Então, em primeiro lugar, com relação ao uso do tu nas falas de Jesus, nós só encontramos ocorrências, né, do presente do indicativo e do pretérito perfeito do indicativo. E você, nós já encontramos ocorrência de outros tempos verbais. Mas quando nós fomos analisar o contexto de uso, nós verificamos que Jesus utiliza o tu apenas para se referir a Deus, ao Pai. Temos aqui alguns exemplos. Ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Meu Pai, não, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Então, Jesus utiliza o tu apenas para se referir a Deus. E ele utiliza você para se referir a outras pessoas de maneira geral, independente da situação, independente do contexto. Já com relação ao uso de nós e a gente, uma pesquisa realizada por Lopes diz que a substituição de nós por a gente está se tornando cada vez mais efetiva, inclusive na fala de pessoas escolarizadas. E que a gente é favorecido pelos tempos verbais, presente do indicativo, infinitivo, gerúndio, e nós é favorecido pelo tempo pretérito perfeito. E na nossa análise, né, das falas de Jesus, nós verificamos que só há uma ocorrência do uso de agente, que é nessa frase aqui que nós destacamos, e eles perguntaram, o Senhor quer que a gente arranque o joio? E analisando essa frase, nós logo verificamos que não se trata da fala de Jesus, né? É Jesus citando a fala de uma outra pessoa. Então, logo nós não encontramos a gente na fala de Jesus nenhuma vez. Com relação ao uso de nós, deixa eu aumentar aqui de novo. Nós verificamos que tanto
o sujeito explícito, que é o que está marcado em vermelho, quanto os casos de sujeito oculto, que é o que está em azul, apesar, né, de nós termos a maior ocorrência do pretérito perfeito, que é o que confirma o estudo de Lopes, que é o que favoreceria o uso de nós encontramos ocorrência de outros tempos verbais, tempos, inclusive, que favoreceriam o uso de agente, como, por exemplo, o presente. Então, agora eu vou apresentar para vocês no que se baseia a nossa proposta, né, de trabalho, que é reescrever esses trechos considerando o contexto de uso, né, as pessoas que Jesus está se dirigindo. E a seguir eu separei 4 trechos que Jesus utiliza nós, inclusive para falar com pessoas que provavelmente eram pessoas de baixa escolaridade, e nós substituímos por agente. Então, o primeiro versículo, lá de Mateus 17, 27, Jesus se dirige aos discípulos e ele fala: mas nós não queremos ofender essa gente. E na substituição, né, na nossa adaptação, ficaria: mas a gente não quer ofender esse povo. O segundo exemplo, que é lá de João 4, 21, que Jesus se dirige à mulher samaritana, e ele fala: vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos. E na nossa substituição ficaria: mas a gente sabe o que a gente adora. Outro exemplo, lá de Mateus 3,15, Jesus fala com João Batista e ele diz: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E na nossa substituição ficaria: a gente vai fazer tudo o que Deus quer. E, por último, Marcos 4,30, Jesus novamente se dirigindo aos discípulos: com que podemos comparar o reino de Deus? E na nossa adaptação ficaria: a gente pode comparar o reino de Deus com o quê? E, enfim, esses foram uns exemplos, né, que eu separei, e gostaria de trazer essa reflexão para vocês, né? Será que é muito estranho que a gente encontre na fala de Jesus a presença de agente? Será que esses exemplos soam muito estranho? Ou será que essas versões realmente ficaram mais próximas da língua falada das pessoas? Ou pode melhorar ainda mais? Elas podem ficar mais próximas ainda? Aqui também eu trouxe um exemplo da fala do povo, quando algumas pessoas falam com Jesus. Eu trouxe 2 exemplos. Primeiro, quando Jesus encontra os 2 cegos e eles falam: sim, Senhor, nós cremos. E depois, quando Pedro fala com Jesus, Pedro era um pescador, e ele fala com Jesus: nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? E provavelmente essas pessoas eram pessoas não escolarizadas. Por exemplo, os 2 cegos, nós sabemos que cegos eram pessoas que viviam à margem da sociedade naquela época. Pedro era um pescador. Então, será que nós não poderíamos substituir essa fala por sim, Senhor, nós cremos, ou nós deixamos tudo e seguimos o Senhor? O que nós vai ganhar? Que, de fato, é o que a gente sabe que acontece na fala de pessoas não escolarizadas, né? Se nós formos levar em consideração realmente os contextos de uso e as pessoas que estão falando. Então, a nossa ideia de trabalho é analisar outros fenômenos do português falado e comparar, né? Verificar se a nova tradução da linguagem de hoje leva em consideração as contribuições da sociolinguística. E reescrever, né, esses trechos que nós vamos analisar, como nós mostramos no exemplo acima. E a ideia também é fazer um teste de crenças e atitudes no final da nossa análise, no final, depois que a gente reescrever esses trechos, para verificar se leitores da Bíblia consideram aceitável ou não essa adaptação, se é possível realmente que nós tenhamos uma versão da Bíblia que leve em consideração, né, a fala em diferentes contextos. As expressões regulares é uma ferramenta que tem auxiliado muito a gente na hora de separar, né, o nosso corpo, de separar o nosso material de análise.
para quem quiser saber mais sobre essa ferramenta, eu indico esse livro aqui do Jardas, Expressões Regulares, uma abordagem divertida. Lá vocês podem saber mais sobre as expressões regulares. E é isso, meu trabalho. Qualquer dúvida, comentário, sugestão serão bem-vindos. Muito obrigada por esse congresso, pela organização, e obrigada a todos vocês que assistiram, que me ouviram. E é isso. Obrigada a você, Caroline, simpatia pura e assim muita alegria de fato ter o seu trabalho, um bonito trabalho. Ficamos assim muito felizes de poder contar com o seu trabalho. Eu não verifiquei aqui perguntas, mas eu quero fazer perguntas para todos vocês. Porque tem assim, uma coisa assim, muito interessante, assim, com relação, primeiramente, assim, com relação ao trabalho do Gustavo, ao trabalho da Caroline. A Angélica parece que ela caiu da sala. O que acontece com relação ao trabalho assim, uma coisa assim, uma igualdade que eu achei, né? É bem interessante quando o Gustavo trata da parábola e ele faz uma outra proposta dos 2 filhos perdidos, né? Audacioso, porque mexe um pouco, inclusive, com a cultura do povo que conhece a parábola e que não é difícil a gente entender essa ideia da parábola dos 2 filhos perdidos, que, de uma certa forma, todo mundo medita e fala sobre isso. Mas é interessante a gente pensar e se a gente fosse pensar outros nomes para as parábolas, né? Para outras parábolas, de repente, uma forma diferente ou diferenciada de fazer essa leitura. E por que eu estou fazendo a associação dos 2 trabalhos? Porque a Caroline também faz um trabalho muito audacioso, porque ela própria cita, você cita, Carolina, a Bíblia na linguagem de hoje, e eu me lembro, eu estou com 51 anos, eu me lembro quando a Bíblia na linguagem de hoje foi lançada, e como houve assim, uma reação muito drástica com relação à Bíblia, porque, por incrível que pareça, as pessoas não queriam uma linguagem aproximada. É como se aquilo fosse uma linguagem sagrada. Eu que trabalho com hebraico, eu sempre brinco, né? E que foi uma verdade. O hebraico foi considerado uma língua sagrada até há bem pouco tempo atrás, né? Não se falava um palavrão em hebraico. Então, só agora é que os israelenses que estão tratando a língua como alguma coisa. Então, quer dizer, essa coisa... parece que o povo gosta de ler o texto difícil, gosta de ver a coisa difícil, e é interessante. Eu queria que... Carolina, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você deve ter visto esses comentários, não? Sim, até hoje eu encontro certa resistência das pessoas, principalmente das pessoas mais velhas, com relação a essa tradução da Bíblia, né? Eu já ouvi muito de pessoas falando, mas é porque não é uma tradução, é uma versão, só que na verdade é uma tradução, a nova tradução da linguagem de hoje. Ela não é uma versão de uma tradução em português. E assim, eu não sei por que se dá, talvez por considerar o texto realmente sagrado, e aí as pessoas têm essa resistência, por ser sagrado, tem que ter essa distância e esse respeito, e se eu tornar a linguagem acessível, eu vou perder esse respeito, né? E aí, tem toda... Por isso que a ideia é fazer esse teste de crenças e atitudes, para realmente ver qual vai ser a reação das pessoas, né, a essa adaptação. E a ideia é pegar leitores mesmo da Bíblia, de preferência leitores que não utilizam a nova tradução da linguagem de hoje, para ver, né,
qual que vai ser a reação das pessoas, né? Seu áudio está fechado. Isabel, o seu áudio tá fechado agora. Obrigada, Carolina, não atentei. Você citou o Wilson Shows e ele amanhã vai estar com a gente, uma boa propaganda sua. Sim, eu vi. Parabéns, um trabalho bem interessante e ousado, né? Porque é muito difícil. Até, por exemplo, hoje a gente vê as pessoas usando a dificuldade, mesmo nas orações e nos cantos, tem grupos que cantam Jesus, você, Deus, você, e isso há um estranhamento também muito grande, né? Há uma resistência. Sim. Né? É bem interessante, seu trabalho é bem audacioso, é bem interessante. Agora, Gustavo, eu queria que você falasse sobre já pensou em reler? Teria uma outra parábola que você já tivesse mexido, que você tivesse visto assim, essa possibilidade de porque vai dentro dessa ideia da Carolina, de você fazer a proposta de uma nova visão exatamente a partir do próprio título, que também é audacioso. Então, sobre outras parábolas eu nunca tentei, não. Mas como a gente já sabe, né, esses títulos foram colocados pelos editores posteriormente, né, uma forma de tentar ajudar na interpretação. Eles fizeram uma interpretação que fizeram que a parábola tivesse. Palavras eu não percebi isso perdido. Então, esses são tranquilos. Tem outros textos bíblicos, por exemplo, o Salmo 23, do bom pastor, né? Mas ali o Salmo não trata só do pastor, tem também do anfitrião, aquele que recebe, olha em cima da cabeça, recebe no tempo. É outro texto bíblico também que leva a pessoa a focar em outra coisa que não é realmente o sentido. Por isso que então houve uma de botar aquele título. Mas palavras eu ainda não tentei isso, não. Seu microfone está desligado, Isabel. A gente vai desligar para não atrapalhar, eu acabo falando sozinha. É muito interessante essa sua proposta, Gustavo, e até uma proposta interessante para se trabalhar, né? Os títulos são dados, os títulos, na verdade, eles são convencionados, eles não são exatamente parte do texto, você bem colocou isso. E é justamente isso, e se a gente tivesse que dar um outro título para dar uma nova visão, para fazer uma proposta. É muito interessante essa possibilidade de trabalho. E eu vou fazer uma pergunta para a Angélica, já que você falou do meu microfone. Você faz você fez aí um trabalho muito interessante também sobre charges. E é bem bacana, porque há muito tempo que também essa questão de charges, de humor religioso, vem me mexendo, né? Eu tenho muita vontade de trabalhar, mas eu tenho vontade de trabalhar com tudo, aí é complicado. Mas eu vejo uma coisa assim, bem legal quando eu estou trabalhando nisso que você colocou, porque você usou, na verdade, algumas charges que elas são charges que elas brincam com o contexto religioso, mas exatamente não fazem a crítica, acontece até, mas a crítica é mais sutil, ela é mais assim, por exemplo, aquela dos peixinhos, ela é mais brincalhona, a do Pedro ela é mais ousadinha, mais do tipo, puxa, né, estragou o meu negócio.
Agora, tem outros tipos de charges que são bem ousadas mesmo, né? Eu sei que não foi o tema do teu trabalho, mas eu queria que você, assim, porque você deve conhecer, por exemplo, tem aquele conjunto de tirinhas que é Um Sábado Qualquer, que é uma proposta bem crítica, né? Eu não sei se você conhece. Você conhece? Conheço sim. Como é que você vê esse tipo de... Como é que você vê... Quer dizer, contrasta bem, olha só, eu estou te fazendo uma pergunta ao vivo agora, e pode parecer maliciosa, mas não é não. Eu queria só que você, na verdade, pudesse dizer assim, como é que você vê esse tipo de charge, porque as que você apresentou são assim... são bem para o ambiente religioso. Elas não chegam a ofender, né? Mas, por exemplo, algumas das charges de Um Sábado Qualquer vai um pouco nessa linha, né? A gente, quando pensou em chamar até o youtuber para vir, para falar sobre a questão do humor, e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre humor na quinta-feira com o professor Wesley, e ele tem um trabalho muito interessante sobre, e a gente vai poder até usar um pouco mais na investigação com relação ao humor, esse humor que parece ofender, parece extrapolar os limites, né? Você trabalhou com texto escrito, mas, por exemplo, a gente tem algum tipo de humor, como, por exemplo, a Porta dos Fundos, que tem gente que fica totalmente escandalizada com o trabalho deles. Eu já fiz um trabalho da Porta dos Fundos, mas não foi voltado para a questão bíblica, né? Foi sobre o humor deles, de um modo geral, como era construído o humor deles. Mas, assim, eu como cristã, estou sempre dentro dessas discussões aí de o que é ofensivo, até onde pode ir, até onde não se deveria, etc. Assim, na minha pequenez de pesquisadora, o que eu tenho percebido é que, na verdade, o limite não tá tanto no conteúdo bíblico que se refere às tiras, às charges, os vídeos do Porta dos Fundos. Para mim, tem muito mais a ver com os símbolos religiosos com os quais se mexe. Sim. Eu acho que é muito mais voltado para essa questão. Eu acho que o do Sábado Qualquer, a dificuldade que eu, particularmente, tenho, por exemplo, eles fazem muita questão de personificar Deus, assim, né? Desenhar Deus com determinadas características e tudo mais. Dependendo da sua linha cristã, isso vai te agredir muito, porque você não acha correto que se simbolize Deus daquela maneira. Então, assim, eu entendo que, no fim das contas, o nível do humor ou da ofensa, ele vai nesse limiar aí sobre, como, até tem um pouco a ver com isso, tem muito a ver com isso que eu falei, com a intenção daquele que escreve. Nessas que eu pensei assim, minuciosamente, você via que a intenção era a graça. A religião ali foi só um pano de fundo. Ela não era o foco da piada, no sentido de quero falar ou criticar algo sobre essa determinada religião. Não era ali então, tanto o X da questão. Ali você queria criticar a política, você queria falar do cara que chega atrasado no trabalho, ali você queria falar, como você disse, a mais ousada ali foi a do Simão, que entra mais no mérito religioso em si. Então, assim, eu vejo que esse limiar aí da ofensa ou não, ao meu ver, aí falando mais como uma cristã do que como alguém que estude linguística, eu acho que tem muito a ver com isso, com a questão dos símbolos religiosos, daquilo que é ofensivo enquanto a religião de A, B ou C, entendeu? Aí a gente pode estender para o islamismo, para outros lugares, que aquilo que talvez seja possível você fazer uma piada com muçulmanos, mas dentro daquilo que eles não considerem ofensivos. Então, acho que se você tem a consciência de isso aqui vai ofender muito, acho que o Porta dos Fundos peca um pouco nisso aí, porque eles fazem muitos outros vídeos legais sobre 1000 outras coisas,
mas quando eles tocam nesses assuntos, eles falam assim, vou alfinetar aqui, eu vou falar disso, porque eu sei que isso é ofensivo para essa galera, entendeu? Então, aí eu acho que está o X da questão. Para mim, tem mais a ver com isso em si. Vejo que a gente precisava, é um tema assim, bem interessante também, até para estimular aí quem está precisando de ânimo para fazer uma pesquisa. Vocês têm aí tivemos aí 3 interessantes abordagens e que podem ser feitas outras abordagens, não digo a mesma, né? Abordar de forma diferente, muito interessante, os 3 estão de parabéns, foi maravilhoso. Vou só fazer a leitura de alguns comentários aqui do Facebook. Olha só, tem um bando a Caroline está cheia aqui de fã, ó. O Josemir Carvalho botou: Caroline, obrigada e parabéns. Qual a importância do texto em grego da tradição narrativa para a sua pesquisa? Dá para você responder, Caroline? Sim, eu não estou analisando o texto no original, porque o objetivo do meu trabalho é mesmo analisar a nova tradução da linguagem de hoje. Então, eu não estou pegando o texto no original, no grego, não. Ok. Rafa Salles, obrigado pela proposta. Por que não pensamos em vocabulários regionais? Mesmo reescrevendo os textos, ainda assim não alcançaremos os grupos, vocabulários nordestinos ou sulistas. Olhando para isso, minha pergunta é: até que ponto devemos fazer o texto se parecer com quem lê? Boa. Eu vou se pensar, realmente. É porque, na verdade, eu vou até ajudar você até nessa abordagem, porque a gente poderia escrever uma Bíblia para cada tipo diferente, né? Uma Bíblia para surfista, uma Bíblia para adolescente, uma Bíblia... A gente vê muito as Bíblias, por exemplo, para mulheres rosinhas, para adolescentes, para jovens, com cores ou qualquer coisa diferente, né? Mas... na verdade, tudo isso seria um motivo, era possível fazer. Aí são outras propostas, como eu falei, Sim. Propostas de trabalhos bem interessantes, né? De fazer, quer dizer, a sua proposta, na verdade, tenta facilitar de uma forma geral, que pudesse o sulista, o nordestino, de uma forma geral, mas sem entrar exatamente nas particularidades, mas é uma interessante. É uma ideia a se pensar, né, realmente, de trazer isso para a minha pesquisa. Tem um livro que assim, no meio cristão, é bem conhecido, e que ele trata muito dessa questão da aculturação, né? Que é aquele fator Melquisedeque, que ele fala exatamente de como fazer a leitura de acordo com as particularidades, a leitura bíblica de acordo com as várias realidades. Então, valeria a pena alguém que queira. Tem até algumas versões já peguei algum PDF desse livro na internet, é bem interessante. Eu digo na internet agora, acho que ele não está sendo editado mais, mas é um livro bem interessante que fala sobre isso, sobre essas mudanças. Muito interessante sua pergunta. Daniel Andrade, essas palestras são incríveis. Parabéns parabéns a todos, e aí a gente soma a nossa alegria com o Gustavo, a Angélica, a Caroline, porque pelo brilhante trabalho que fizeram e nos deram a oportunidade de conhecer. Parabéns a vocês, tá bom? Bem, gente, eu vou encerrar. Algum comunicador aí quer falar mais alguma coisa? Senão, a gente vai encerrar a mesa. Parabéns para vocês. Muitíssimo obrigado. Obrigado à audiência. Essa mesa ela vai ficar disponível no Facebook. A gente depois vai colocar todas as palestras no Facebook e vai colocar também no YouTube todas as palestras que estão acontecendo. Obrigada a vocês. Agora, não percam.
Daqui a pouco a gente vai ter uma palestra que vem direto lá de Israel, né? Com o professor William Silva Cardoso. Então, vai ser uma alegria e uma alegria ter vocês lá também. Gente, boa tarde, tempinho para o cafezinho, e aí a gente volta daqui a pouco. Tchau, gente. Tchau. Tchau.